Continuando com a correção das atividades do capítulo 4 ou módulo 4. Na atividade 1, ele fala sobre o termômetro, que o termômetro tem uma temperatura de ebulição de 357 graus. O mercúrio que está aqui dentro do termômetro é líquido. Conforme a temperatura aumenta o mercúrio expande dentro do cilindro, aumentando a medida aqui na coluna. Ele está deixando de ser fabricado porque o mercúrio é tóxico para os seres humanos e para o meio ambiente. Então, o que acontece? Se eu usar acima de 357 graus, ele vaporiza e quebra. Então, ele não pode ser usado para medir a temperatura de um alto forno a 2.000 graus. No exercício 2, na mão existe um metal que fundiu. Qual metal que está aí fundido? Tem que ser um metal que tenha temperatura de fusão abaixo da temperatura do corpo humano, que é 36,5. O único metal que tem uma temperatura de fusão abaixo de 36,5 aqui nessa lista é o galho. Por que acontece isso? Porque o corpo que está a 36,5 vai transferir calor para o metal e quando o metal chegar em 29,7, ele vai fundir. No 3 é para classificar os itens em substância ou mistura. Sangue, mistura. Vinho, mistura. Salmoura, mais sal do que água, mistura. Granito, uma mistura de 3 fases, quartzo, feldspato e mica. Cobre, substância. Suco de laranja, mistura. Água mineral, mistura. Ouro 18 quilates, mistura. Ar não poluído, nitrogênio, oxigênio e argônio, mistura. Medalha de bronze, mistura. Alumínio, substância. Leite, mistura. Agora, nós vamos para a atividade 2. Se eu tiver rápida demais, no final eu vou colocar para vocês todas as respostas, ok? Na atividade 2, classificar em substância pura ou mistura. Ouro, 75 de ouro, 25 de cobre, mistura. Suco de laranja, mistura. Água potável, tem água, tem cloro, tem flúor, mistura. Água do mar, tem água e tem sal, mistura. Suor, é salgado, então tem água e tem sal, mistura. O cobre, ele é substância, é um elemento químico da tabela periódica. Se aparece na tabela periódica, trata-se de uma substância pura. Próximo exercício. Temos o querosene incolor, gasolina amarela e a água incolor. Misturamos os 3, obtivemos uma mistura de 2 fases. Pergunta-se, qual o significado da palavra miscível? Miscível quer dizer é aquilo que se mistura. A mistura tem quantas fases? 2 fases. Quantos componentes? Querosene, gasolina e água. 3 componentes. A água é mais densa que a mistura de gasolina e querosene ou menos densa? A água é mais densa, pois ela foi para o fundo. Significa que ela tem mais massa por volume. Por isso que a água é mais densa do que a gasolina. No exercício 3, nós temos 3 copinhos. No primeiro, água. No segundo, água e sal dissolvido. No terceiro, água e óleo. Em que frasco tem uma substância só? No frasco 1 tem um componente. Em qual frasco a mistura é homogênea? A mistura homogênea tem uma única fase, água e sal dissolvido.
Quantos componentes? 2, água e sal. Exercício 4. Classificar em misturas homogêneas ou heterogêneas. Água e álcool, uma fase só, homogênea. Água e sal dissolvido, uma fase só, homogênea. Água e gasolina, 2 fases, heterogênea. Gás oxigênio e gás carbônico, uma única fase, toda mistura gasosa homogênea. Carvão e ferro, mistura heterogênea. Exercício 5. Foram preparadas 5 misturas. A primeira, gasolina e areia, heterogênea. A areia fica embaixo, a gasolina em cima. Água mais gasolina, heterogêneo. A água fica embaixo, a gasolina em cima. Gás oxigênio e gás nitrogênio. Toda mistura gasosa é homogênea. Água com sal dissolvido, homogênea. Água e álcool, homogênea. Quais misturas podem ser homogêneas? A 2, a 4 e a 5 somente. Alternativa A. No próximo exercício, nós temos aqui uma representação de uma equação química. Está dizendo que o O2 reage com o H2, reage formando a água, H2O. Está escrito aqui, ó. Representamos por vermelho o oxigênio e por cinza o hidrogênio. Antes da reação, gás oxigênio, gás hidrogênio. Depois da reação, água. Sobre esse sistema, vamos fazer algumas perguntas. Primeiro, ele pergunta se isso aqui é uma mistura ou uma substância. Esse aqui, ó, tem moléculas diferentes, é uma mistura. E esse aqui é uma mistura ou é uma substância? Classificamos como substância. Aí ele pergunta se essa substância é simples ou composta. Substância formada por elementos diferentes, composta. Substância composta. Aí ele vai perguntar a fórmula do produto da reação. 2H e 1O, H2O. O número de moléculas. Número de moléculas significa número de conjuntos. Conjuntos vermelhos tem 2 de gás oxigênio, conjunto cinza tem 4 de gás hidrogênio. Isso no produto inicial. Número de moléculas no estado inicial. Número de átomos. Para contar átomos, nós vamos contar bolinha. Átomos de oxigênio. Bolinhas vermelhas. 1, 2, 3, 4. 4 átomos de oxigênio. Hidrogênio, bolinha cinza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 átomos de hidrogênio. Qual o número de átomos de cada elemento no estado inicial? Foi isso que nós acabamos de contar. 4 átomos de oxigênio e 8 átomos de hidrogênio. Quantas moléculas no estado final? Nós temos 4 conjuntos, então nós temos 4 moléculas. E o número de átomos? É só contar as bolinhas. Vamos encontrar 4 bolinhas vermelhas, ou seja, 4 átomos de oxigênio, 8 bolinhas cinza, ou seja, 8 átomos de hidrogênio. Aqui estão as respostas para que vocês possam ver, tá? Um tempinho para que vocês possam olhar e achar todas as respostas aí. Beijos, até o próximo slide que nós vamos fazer as
correções dos exercícios do em casa.